Olá pessoal, aqui é o professor Alanhos e no vídeo de hoje trabalharei temas importantíssimos para você que se prepara para as carreiras jurídicas e em especial para você que tem que estudar a disciplina de Direito Penal. Trata-se da denominada ponte de ouro, da denominada ponte de prata, ponte de bronze e ponte de diamante no direito penal. Vários temas com essas nomenclaturas que tratam de assuntos importantíssimos e que com certeza cairão na sua prova. Eu sou o professor Alanhos, eu sou defensor público, sou professor e coordenador aqui no Estratégia Carreira Jurídica e te convido aí para esse rápido momento de reflexão sobre esses institutos, que com certeza te ajudarão em sobremaneira nas provas de direito penal. Então, em síntese, como é o objeto do tópico da nossa aula, nós trabalharemos então a ponte de ouro, que como vocês verão, ela trata do arrependimento eficaz e da desistência voluntária. Nós falaremos da ponte de prata. A ponte de prata trata do arrependimento posterior. A ponte de bronze, que trata da confissão qualificada, e a ponte de diamante, um instituto mais recente, relacionado à colaboração e à delação premiada. Por que ponte, professor? Ponte, porque esses institutos levam uma nova tipificação ou então uma nova sanção àquele sujeito que se beneficiará desses institutos quando efetivamente demonstrados no processo. É por isso que é uma ponte. Vamos falar daqui a pouquinho que em determinada situação o sujeito pretende praticar um crime de homicídio, mas na realidade ele acaba respondendo por um crime de lesão corporal ou a depender da infração por nada, por nenhum tipo penal. E é por isso que é essa ponte, é esse pulo, essa tipificação penal que sai para uma tipificação mais branda ou talvez até para nenhuma tipificação penal. Esses nomes, ouro, prata, bronze, diamante, vocês podem perceber que estão atrelados basicamente ao quão benéfico é o instituto, quão benéfico é o aproveitamento desse instituto a favor daquele sujeito. Comecemos então, pessoal, com a ponte de ouro. Ponte de ouro nada mais é do que, como já mencionei, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. São duas modalidades aqui. São diferentes, tá? Uma primeira informação muito importante para você. A ponte de ouro se distingue da ponte de prata, da ponte de bronze e da ponte de diamante pelo momento em que ela ocorre, tá? A ponte de ouro, ela ocorre antes mesmo da consumação da infração penal, antes dela se concretizar de fato, durante os atos de execução. Por alguma medida voluntária do próprio sujeito, aquela consumação é impedida. Então, na ponte de ouro, o sujeito vai responder pelo crime até então praticado, desde que ele haja de forma eficiente, evitando o resultado. Entrando agora mais neste ponto, qual é a diferença, professor, entre a ponte, dentro da ponte de ouro, entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? É simples. Na desistência voluntária, o agente, durante os atos de execução, ele desiste. Ele não chega ao final do seu intento planejado, evitando que aquele resultado aconteça. Por exemplo, um sujeito que pretende matar alguém, na hora que ele inicia o ato, pode ser um sujeito que quer matar a facadas. Então, na hora que ele desfere a primeira facada, ele desiste, arrependido da sua grave conduta que ele pretendia praticar, evitando a morte daquela vítima. Veja, ele não praticou todas, ele não desferiu todas as facadas pretendidas, ou talvez nem chegou a atingir um órgão, ou até mesmo a própria facada em relação àquela pessoa. Pronto, pelo que ele vai responder? No caso, pela lesão corporal, se ele de fato atingiu de alguma forma, ou em alguma medida, aquela vítima. E o arrependimento eficaz, professor? Desistência voluntária, ele desiste antes de concretizar. Arrependimento eficaz, ele desiste após praticar todos os atos pretendidos, mas evitando o resultado. No mesmo exemplo do homicídio, o sujeito desfere várias facadas, conclui os atos de execução, mas olhando ali a vítima sofrendo e agonizando, decide salvá-la. Vejam, arrependimento eficaz. Lembrem-se,
lembre-se, somente vai se concretizar quando de fato o resultado for evitado. Isso serve para os dois institutos, tanto para a desistência voluntária quanto para o arrependimento eficaz. Lembremos que eles estão no artigo 15 do Código Penal. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou, aqui a desistência voluntária, ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos praticados. Professor, por que não por tentativa? Porque a tentativa, ela de fato, ela seria tipificação caso ele não concretizasse a sua conduta por circunstâncias alheias à sua vontade. Aqui ele agiu e evitou o resultado. É como que se o direito penal desse ao sujeito um último momentinho de serenidade, de reflexão para demonstrar a sua bondade, olha só, evitando o resultado do ato pretendido. Exemplos eu já trouxe aqui para vocês e eu acho que ficou bastante claro e podemos partir para o próximo nome, que é a denominada ponte de prata. Professor, a ponte de prata, então, acontece após a consumação do delito? Exato. A ponte de prata está no arrependimento posterior. Vejam, arrependimento posterior é uma coisa e arrependimento eficaz é outra. Arrependimento eficaz está lá antes da consumação e o sujeito evita o resultado. No arrependimento posterior, o crime já aconteceu, já está consumado e o sujeito minimiza os danos praticados. Isso está no artigo 16 do Código Penal e não serve para qualquer infração penal, não. O artigo 16 diz o seguinte, ele é muito elucidativo. Vejam só, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, vírgula, até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, uma causa de diminuição de pena minimiza, o sujeito vai responder da mesma forma. E lembremos que tem requisitos. Primeiro é que o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Segundo, que o sujeito de fato repare ou restitua a coisa. No dano, reparar o próprio dano. No furto, por exemplo, devolvendo a res furtiva até o recebimento da denúncia ou da queixa. Há um lapso temporal. Se for posterior, talvez ele tenha ali uma diminuição na culpabilidade, mas não terá aqui o benefício do arrependimento posterior. Então, exemplo prático, o sujeito furtou e depois devolve antes da denúncia. Outro exemplo prático, o sujeito causou um dano à vítima e repara o referido dano. Então não afasta nada, tipificação nem nada, por isso que é uma ponte, há uma minimização, uma redução da pena, uma causa de diminuição de pena, lembremos, de 1 a 2/3, com fundamento no artigo 16 do Código Penal. Professor, e a ponte de bronze? A ponte de bronze é simplíssima, muito fácil de você memorizar. E percebam que tem uma gradação, ouro, prata e bronze. Vejam, a ponte de bronze nada mais é do que a confissão qualificada. Como assim, professor? Ou seja, a confissão qualificada é quando o sujeito confessa o fato, mas um crime diferente. Clássico exemplo, posse de drogas. O sujeito é preso e tem tipificado ali contra si o crime de tráfico. Ele admite a posse daquela droga, mas alega que é para consumo pessoal. Vejam, confissão qualificada. Ele confessa o fato, mas alega um delito ou uma situação diferente, tentando se esquivar como uma técnica de defesa, ou até mesmo como demonstração de uma realidade que de fato tem acontecido, afastar da tipificação inicialmente imposta. Muito fácil de vocês memorizarem. E a ponte de diamante? Gente, a ponte de diamante ela é mais recente, por isso que ela tem esse nome. A ponte de diamante nada mais é do que a denominada colaboração premiada. Hoje nós vemos a colaboração premiada em alguns pontos do nosso ordenamento jurídico, em especial com maior ênfase na Lei 12.850 de 2013, a denominada Lei de Organizações Criminosas, a OCRIM, que no seu artigo 3º-A e no 4º dispõe sobre esse benefício. Quais são as consequências, gente? Aqui podem ter 3 situações diferentes. Pode ter uma situação de atenuação da responsabilidade penal, com uma causa de diminuição de pena. Pode ter uma substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou até mesmo uma concessão de um perdão judicial. Como o tempo é curto, eu quero ser objetivo, convido você a ler o artigo 4º da Lei 12.850. Captaram? Então, resumindo, gente, resumindo tudo. Ponte de ouro, desistência voluntária e arrependimento eficaz, artigo 15 do Código Penal.
Ponte prata, vejam, a gradação muda, né? Claro que no último diamante explode, né? Ponte prata, arrependimento posterior com restituição ou reparação do dano. Ponte de bronze, confissão qualificada. E ponte de diamante, colaboração premiada. Gostou do resumo? Deixa o like aqui no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e comente. Fique à vontade. Volto em breve com mais dicas de direito penal.